Amanhã, no feriado da Independência do Brasil na Bahia, 2 de julho, é dia de mais um encontro da Orquestra Agbelas com o público. Após estrear em Salvador no dia 2 de fevereiro com a oferenda musical para Iemanjá, com performance composta por danças, ritmos, cantos e religiosidade de matriz afro-brasileira, a Orquestra Feminina de Agbês, ou Chequerês, como também é conhecido o instrumento, volta a se apresentar em uma nova formação. E dessa vez em cortejo dentro dos festejos pela independência da Bahia. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a percussionista do coletivo Agbelas, ela que também é pesquisadora da cultura popular e pós-graduanda em História, Cultura e Literatura Afro-Brasileira, a produtora cultural Alice Casper. Conosco, um prazer recebê-la, Alice. Seja bem-vinda. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, licença para estar aqui, prazer. Prazer todo nosso. E se a gente levar em conta o contexto histórico e cultural da independência da Bahia, independência do Brasil aqui na Bahia, como é que você enxerga a importância do protagonismo feminino no cortejo das heroínas, não é? Que faz parte aí do 2 de julho, e a homenagem também a figuras como Maria Filipa, a Joana Angélica, enfim. A gente sempre fala que a Agbelas, como um movimento percursivo, é um lugar onde a gente fala da história que não é contada, né? Então, a gente sabe que nesses momentos históricos, homens e outras pessoas, outras populações são as reconhecidas, né, na participação. Mas aqui na Bahia é muito, muito bonito e muito potente a gente ver esse movimento das mulheres, né? A gente ter essas figuras muito importantes. E para a gente é uma honra poder, através da arte, relembrar e reforçar, né, que elas existiram. Elas estiveram ali, elas foram responsáveis. E não só responsáveis como protagonistas, né? Então, para a gente é uma honra e é um legado também, né? E a orquestra, ela é formada por mulheres de todo o Brasil. E de várias cores, gêneros. Então, para a gente é muito potente entender que tem cada uma, tem um pinguinho de cada uma ali e que a gente está trazendo essa ancestralidade, essa memória e reforçando e colocando nas ruas. Que legal. A Orquestra Agbelas, a pronúncia correta? Isso. Uhum. Agbelas ou Abelas, a gente... Agbelas ou Abelas? Isso. Que eu vi você falando Abelas, eu tinha falado Agbelas, falei, pô, tem alguma coisa errada aí. O G mudo aí dos... o AB, né, o instrumento, se chama, a gente pronuncia AB, mas escreve Agbe. Mas está errado falar Agbelas? Não, errado não. Mas você prefere Abelas? Abelas, uhum. Então vai ser Abelas, a Orquestra Agbelas. E como você disse, né, composta por mulheres de diferentes partes do Brasil, de diferentes idades, etnias. Como é que foi esse desafio, enfim, conquistar nesse processo de formação um coletivo tão diverso? A gente tem um ponto em comum, né? Nós somos todas mulheres que tocam, né? Que têm a percussão como... Algumas são percussionistas, outras são advogadas, psicólogas, né? E tem também a percussão como... A gente fala, não a terapia, mas é terapêutico também, né? Então, isso nos une. E trazer pessoas de fora para cá é muito interessante, porque elas chegam com um olhar muito curioso, né? De entender esse movimento aqui. Porque o 2 de julho, eu sou de Porto Alegre, né? Então, é uma história que eu conhecia muito pouco. Então, quando a gente chega aqui e vê esse movimento, entende essa história, isso nos une, né? Isso ultrapassa qualquer diferença e qualquer limite. E a gente acredita também que essas diferenças, elas nos somam, né? São coisas que a gente compartilha e constrói juntas. Qual é o repertório que vocês oferecem para o público? São canções populares, mas com uma pegada política também? O nosso repertório, falando de ritmo, ele é bem amplo, né? A gente tem Ijexá, a gente tem maracatu, tem funk, tem ciranda. A gente priorizou mulheres, né, compositoras, então a gente tem Elza Soares, Doralice, Chiquinha Gonzaga.
E também a gente montou blocos relacionados às heroínas. Então, a gente tem samba de caboclo, a gente tem uma marcha, a gente tem músicas pensando nesse protagonismo dessas mulheres também. Então, são músicas políticas, são músicas identitárias também, que a gente fala, e são músicas diversas, porque a gente traz vários ritmos, todos os ritmos afro-brasileiros, né? Você chegou com um chequerê, que é um dos instrumentos típicos da orquestra, não é verdade? Chequerê ou abê. Isso. Ou AB também chamado, né? Toca pra gente aí um pouquinho lá. Pronto, então vamos lá. Vamos conhecer aqui o chequerê. Quer Isso dizer, aí. conhecer. Muita gente já conhece, né? Mas vamos ouvir um pouquinho aqui. Chequerê ao vivo com a Alice Casper, ela que é percussionista do coletivo Abelas, também pesquisadora da cultura popular, pós-graduanda em História, Cultura e Literatura Afro-Brasileira. Ernesto? E a Belas toca basicamente instrumentos percussivos? A Belas é um movimento percursivo que tem a cabaça como nosso grande mestre. Centro aí. Então a gente toca o AB, né? Nosso coletivo é o AB. A gente tem uma banda, né? Com timbal, com surdo, agogô, mas o que a gente fala é que o protagonismo ele é do AB. Primeiro, ele é das cabaças, né? E o AB como um instrumento feito pela cabaça. Mas tem um porquê essa escolha pelos ABs? Isso vem Ou é só da sonoridade do instrumento? O AB, ele é a cabaça, né? Ele também tem uma relação com o útero. Dizem que ele é o útero, né? E quando a gente abre a cabaça, dentro tem, eu digo que até uma placenta. Porque tem uma camada, uma membrana e fica várias sementinhas grudadas. E ele faz o barulho das águas também, né? Então isso tem uma relação muito profunda com o feminino. E a Giovana, que é a fundadora, o primeiro instrumento que ela foi botado na mão dela, né? Que a gente diz que ancestralmente veio aí, alguém colocou na mão dela e ela tocou. E foi o que ela sentiu essa conexão. Agora, quem se identifica com a sonoridade das Belas são movimentos que fazem a luta das mulheres e por isso essas canções tocam mais? Ou a música que vocês fazem extrapola esse limite, vamos dizer assim, da turma mais ativista, mais militante e consegue também sensibilizar quem não participa necessariamente da luta ou de repente até pela música passa a se interessar pela agenda dos movimentos, dessa luta das mulheres? O AB, ele é muito conhecido pelo maracatu, né? Que é uma manifestação popular e a cultura popular em si, ela já tem, né, essa militância. Que a luta faz parte da rotina. É o dia a dia, né? É o dia a dia, é uma forma de resistência. A gente tem também Mestra Joana, que é uma referência pra gente, né? A primeira mestra do maracatu que apita. Ela que traz o AB como grande, né? Ela difundiu no Brasil, assim, o protagonismo do AB. Então, eu digo que é muito natural do AB estar nas ruas como uma forma de militância. E quando a gente fala do protagonismo feminino, mais ainda, né? Então, aqui na Bahia a gente teve recentemente, agora tem um primeiro diretor negro da Faculdade de Medicina, mas tempos atrás, um professor, eu não me recordo agora se era o diretor da faculdade, mas fez um comentário preconceituoso contra o berimbau, depreciando o berimbau, instrumento de uma corda só, como é que pode, uma coisa mais limitada, etc. O AB, ele enfrenta também esse tipo de preconceito, isso é coisa de ignorante que nunca viu o berimbau, ou o que se faz com o berimbau. Mas, enfim, esse tipo de instrumento percussivo, ele tem também um pé atrás de alguns que acham que isso é uma coisa submúsica ou subinstrumento, tem também essa pecha para enfrentar? Sim, e é engraçado que o berimbau e o chequerê são feitos de cabaça também. Sim. Né? É uma variação dentro da... Mas são cabaças também, cabaça é ancestral.
né? Cabaça é de Exu, a gente tem aí dizem que tem um mundo dentro da cabaça, né? Então, é um instrumento muito poderoso. E sim, essa questão do preconceito, até inclusive dentro, né, da música, assim, por ser um chocalho, ser um instrumento muito alto, muitas vezes ele não é difícil de encaixar. Então, tem alguns grupos que preferem retirar ele, né? E o AB, ele tem uma relação muito forte com a matriz africana, né? Então, esse preconceito ele já é dado no momento em que tu vê uma cabaça, né? Quando ela tem búzios, ela tem todas referências, né, aos orixás. Então, isso faz parte de uma luta, né, de colocar na rua e colocar como um instrumento nosso. Descreve o AB aqui para além do que a gente consegue enxergar aqui. Quem está nos ouvindo aqui pelo rádio somente não pode ver, né? Tem algumas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ainda podem curtir um pouquinho pela câmera. Agora, o que é que tem ali além da cabaça, da coisa mais óbvia que a gente vê aqui? Ele é feito de cabaça, né? Essa é a base dele. Mas o que dá essa sonoridade são essas linhas junto com as contas, que podem ser ou miçangas de plástico ou conchas, né? Os meus ABs, preferencialmente, eu sempre coloco algum búzios nele, porque dizem que os búzios têm a bênção das águas e do céu, né? Então, traz essa força também. Ele é feito, né? O AB ele tem mais de 1000 nós. É um trabalho muito manual. Quando a gente faz Essa rede aí que vai juntando as pontinhas é tudo à mão. Exatamente. Nó por nó. Coloca uma miçanga, dá 2 nós. Mais uma miçanga, 2 nós. E nisso, nós infinitos, promessas infinitas, inclusive. Para cada nó é uma promessa também? É um processo, assim, a gente vai construindo, né? E Você tem a que beijo de faz- todo tamanho também, né? Você que faz Eu esses faço. instrumentos? Faço. E isso tem uma curiosidade, assim, porque os meus ABs, quando eu faço pra mim, eles sempre vêm branco. É sempre branco. E isso eu já entendi que eu tenho que deixar aí, eu tenho que respeitar também. Alice, a gente estava falando aqui de preconceito. O fato de a orquestra Abelas ter como propósito promover exatamente o protagonismo feminino na arte, na cultura, uma iniciativa por si só já digna de aplauso. Mas como é que é a receptividade do público, da sociedade em geral, especialmente num país, esse nosso, que ainda é marcado por profundas desigualdades de gênero, de raça? Pra gente sempre é uma surpresa positiva quando a orquestra ela já circulou por vários lugares, né? Ela nasceu em Brasília, ela já foi para o Chile, já foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, aqui no 2 de fevereiro foi a nossa estreia, né? Dia de Iemanjá. Isso, no Iemanjá. E a gente sempre teve muitas mulheres 2 de interessadas. fevereiro desse ano foi a estreia de Desse ano, vocês. foi. Uhum. A gente sempre teve mulheres interessadas e isso mostra o quanto as mulheres elas não têm esse espaço, né, no mundo percursivo, assim, ainda de uma forma geral e também na percussão. A gente precisa ainda se unir entre nós, nos fortalecer para ir para a rua juntas, né? Então, é um movimento que a gente, inclusive, percebe a diferença das mulheres quando entram e quando saem, né? O AB, às vezes, ele é um caminho para entrar na música, para entrar na arte, para conseguir também dançar, porque o AB, tu pode tocar ele sentado, mas ele vai te pedir para tu levantar e o corpo ir junto, né? O AB liberta. Ele liberta. Às vezes tem esse processo de resistência, porque ele pede para tu te libertar. E às vezes a gente está muito presa por todas essas questões da sociedade, por julgamento, por medo de estar tocando errado, né? Então, ele traz esse lugar de coloca o corpo na rua junto também. Como é que o AB entrou na sua vida? O AB entrou na minha vida porque a Giovana, ela é a pesquisadora, a fundadora, né? E ela fez toda essa pesquisa, essas vivências, e eu sou administradora pública. Então, eu penso política pública como meu trabalho. E quando a gente se encontrou, a gente teve muita conexão, né? E decidiu, então, escrever um projeto juntas, que foi a orquestra. A orquestra nasceu a partir dessa ideia e quando ela trouxe o AB como protagonista e toda a história, eu falei, bom, a gente precisa ir para as periferias de Brasília, né? Porque lá
de lá que vem e é para lá que a gente quer também levar de volta. Porque o que a gente observava em Brasília, e não só em Brasília, mas em vários lugares, é que o que acontecia é que esse instrumento de matriz africana, de fundamento, ele estava sendo feito em lugares muito centrais, comerciais, se distanciando dessa origem, né? Então, a orquestra ela nasceu com esse propósito de levar de volta o instrumento da onde ele veio. São quantas integrantes hoje? Hoje a gente está com 50 mulheres. Olha. E somando com a banda, a gente está em mais de 70 pessoas. E como é que o público acha vocês? Pelas redes sociais? Como é que vocês estão de agenda? Hoje vai ser hoje não, amanhã, né? A apresentação de vocês durante o cortejo. Isso, 9 horas está marcada a concentração e a gente acredita que 10 horas a gente está na rua. Nosso Instagram é Agbelas, AGBelas. E por lá a gente está divulgando tudo, os horários e a apresentação. Como é que é a rotina de vocês? Vocês se reúnem regularmente para fazer os ensaios, definir repertório? Para amanhã em particular, Alice, vocês estão prometendo apresentar que músicas? A gente trabalha, né, com essas datas. 2 de fevereiro a gente fez essa oferenda para Iemanjá, né? Então a gente chama de ciclos. 3 meses antes da apresentação a gente começa a se reunir semanalmente, sábado, domingo. A gente faz Mas essas 50 estão aqui? Daqui tem em torno de 40, 35, 40 e 10 vieram de fora. No 2 de fevereiro a gente teve mais. Teve em torno de 20 mulheres que vieram de fora para cá para tocar junto. E essas mulheres, elas recebem aula online. A gente faz também semanalmente. Trabalha o mesmo repertório, as mesmas coreografias presencial e online. E o repertório que a gente está trazendo amanhã, ele está construído muito no protagonismo feminino também. Então, a gente tem samba, né? Elza Soares. A gente tem funk, com a Doralice. A gente tem marchinha, Chiquinha Gonzaga, né? Então, a gente tem o Ponto das Caboclas também. Nosso repertório, ele faz muito sentido com o povo, né? Com a representação das caboclas. Ele faz muito sentido com a nossa representação como mulheres diversas também. Para a gente encerrar, você está com o Chequerê ou AB na mão, por favor, né? Toca mais um pouquinho pra gente, essa sonoridade gostosa. Pronto. Vamos de sambinha, então. Vamos lá. Alice, ela que é produtora cultural, Alice Casper, da Orquestra Feminina Abelas, com Chequerê na mão. Vamos lá. E amanhã, ao vivo, de novo, também, no desfile do 2 de julho. Alice, maravilha, parabéns, muito obrigado, sucesso sempre, conte com a gente, sempre também, viu? Obrigada, pessoal. Maravilha, Alice Casper, agora 8h44 na Tarde FM.